Meu querido e minha querida, estamos de volta com o canal Momentos com a Palavra, com o propósito de trazer uma palavra para a tua vida, uma palavra de vida eterna, que a palavra que eu vou estar trazendo possa te edificar, possa te alcançar. Lembrando, que o propósito é que vida seja alcançada através do Evangelho. Para isso, eu preciso da tua ajuda, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e também deixe aquele joinha, vai ser fundamental, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar, tá bom? Se você tem uma Bíblia Sagrada aí, pegue ela comigo, nós vamos estar fazendo a leitura aqui do texto. Na verdade, vamos ler um versículo só. E o livro que nós vamos ler, ou seja, a carta aos Hebreus, o autor é desconhecido, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, tá? Então pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo no capítulo de número 13, a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, nós vamos fazer duas leituras, do mesmo texto, do mesmo capítulo, só que com versões diferentes, mas com o mesmo significado. Só vai mudar a leitura, uma mais ampla do que a outra, só para abrir mais a mente. Então, abra aí Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4, tá bom? Acompanhe com a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, ó: venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Repito, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos fazer outra leitura com uma versão diferente, tá? Uma versão diferente, mas com o mesmo fundamento. Só vai mudar a expressão, uma expressão mais clara. Diz assim: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Glória a Deus. Então, você percebeu, a diferença da leitura com o mesmo significado, tá? A leitura é a mesma, numa versão diferente, uma versão mais clara, mas com o mesmo fundamento, com o mesmo propósito. Então, você prestou atenção que esse versículo do capítulo de número 13 da carta aos Hebreus está tratando sobre a imoralidade, ou seja, a imoralidade aqui do termo porneia do grego, que envolve todo tipo de imoralidade, tanto o adultério como a fornicação, que seria o adultério seria uma pessoa que supostamente esteja casado e tem uma vida extraconjugal com outras mulheres ou com outros homens, e a fornicação ou a prostituição ou aqui, as imoralidades sexuais, que envolve todo, engloba, todo gama nesse sentido de imoralidade, ou seja, de prostituições, de adultérios, certo? Só que aqui Deus ele está tratando a respeito da fornicação e do adultério, ou seja, ele está dizendo que venerado seja em todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão à prostituição e aos adultérios e os adúlteros, Deus o julgará. Ou seja, Deus está aqui tratando, o autor aos Hebreus está aqui tratando a seguinte questão, que seja o matrimônio respeitado
né, o matrimônio seja respeitado. Na outra versão que eu li, que seja que o casamento, né, e que o homem, o esposo e a esposa se respeitem, seja fiel um ao outro, ou seja, que não haja adultério entre o cônjuge, né? E aqueles que não são casados, né, o leito seja sem mácula, tanto para aqueles que não são casados, como também para aqueles que são casados, que é que envolve os que são casados. Quando tem um casamento ou um outro casamento ou um envolvimento extraconjugal, ela está manchando o leito, aqui fala de cama, ou seja, está manchando, sujando, né, a sua cama, sujando, né, o seu matrimônio, sujando o seu casamento, manchando o seu relacionamento, certo? Então, a Bíblia diz que seja venerado, né? A palavra venerar, né, ela significa respeitar, que dá o mesmo sentido de honrar. Venerar e honrar estão aí no equilíbrio da balança do mesmo sentido, que dá o sentido de ter o respeito, né, em relação a outras pessoas, né? Ou seja, está se tratando de honrar, de respeito, né, de condição, né, de se igualar, certo? E aqui trata-se do casamento. Então, Jesus nos ensina na sua palavra, o autor nos ensina aqui que quando uma pessoa ela é casada e ela mancha, suja o seu leito, a sua cama, o seu casamento, né, ele tem uma sentença de Deus. Tanto o homem, a mulher que tem uma vida extraconjugal, ou seja, quando ele vive uma vida de adultério. Adultério é quando uma pessoa é casada e tem outros relacionamentos fora do casamento. Isso se chama adultério, ou seja, biblicamente falando, ele está sujando, né, maculando o seu leito, a sua cama, o seu casamento. E também, né, a imoralidade sexual ou a fornicação, que seria pessoas que não são casadas e elas têm o hábito de ter relações sexuais, né, com várias pessoas, ou então quando ela não é casada, né, ela simplesmente está namorando, mas tem a prática, né, da sexualidade, quando ela tem a prática antes do casamento. Então, fornicação seria o sexo antes do casamento. Então, também estaria sujando, né, o leito. E isso é pecado, tanto o adultério como a fornicação. Uma pessoa que vive, né, praticando atos sexuais fora do casamento, e uma pessoa que é casada comete atos sexuais, né, pós o seu casamento, né, seria o adultério e a fornicação. Isso são atos pecaminosos na qual Deus julga. Não sou o que digo, mas a palavra de Deus. Isso é interessante que a Bíblia diz assim, ó: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Ou seja, você jovem, você garoto que tem a prática ilícita de estar fazendo relações antes do casamento com a sua namorada, e mesmo tendo a sua namorada e praticando com outras meninas a relação, você está pecando. E você que é casado e tem a sua esposa e comete após o casamento, também está pecando. E a Bíblia diz que aqueles que praticam antes do casamento e depois do casamento, Deus vai te julgar. É Deus que julga, é a palavra de Deus que ensina. É um perigo. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse, que ficarão de fora do reino de Deus os adúlteros e os fornicários, ou seja, jovens, meninos e meninas que ficam tendo relações uma com o outro, tendo relações como se fosse algo comum, normal,
Deus vai te julgar, você pode ser lançado no inferno, você pode ir para o inferno praticando tais atos. E principalmente você que é casado, que pratica tais coisas, desonrando o seu casamento, Deus pode te julgar, você pode ser lançado no inferno por causa desse pecado. Tome cuidado, respeite a sua esposa. E você, jovem, pare com essas práticas ilícitas, tá? Case-se. Paulo disse, é melhor casar do que se abrasar. É melhor você ter uma só esposa, para que você tenha esses atos só com sua esposa, tá? E você que é casado, faça só com a sua esposa, porque se você, jovem, que continua praticando sexo antes do casamento, brincando com uma e com outra, e o casal, quem é casado, brincando com a sua esposa, ou o esposo, né, com a sua esposa e vice-versa, se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. É a Bíblia que ensina, não sou eu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.